Meus amigos, vamos aqui continuar nosso estudo da legislação penal extravagante para delegado Rio Grande do Norte. E agora vamos tratar do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, obviamente apenas da questão criminal, os crimes em espécie e algumas questões que envolvem os crimes do CTB. Beleza? Na tela, Código de Trânsito Brasileiro. Para começar, a primeira perguntinha que eu faço é: qual é a ação penal para os crimes de trânsito? Lá do 302 ao 312, onde tem, como se fosse a parte especial dos crimes em espécie da lei de trânsito, Código de Trânsito Brasileiro. A ação penal, em regra, pública incondicionada. Então, em regra, pública incondicionada, mas cuidado com o artigo 291, o seu parágrafo 1º, que vai falar o quê? Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto no artigo 74, 76 e 88. Beleza? Então, para lesão corporal culposa, estamos diante de uma ação penal pública condicionada. Lesão culposa condicionada a representação, com base no artigo 291 e o seu parágrafo 1º do CTB. Beleza? Então, com relação à ação penal, é isso que nós temos. Em regra, pública incondicionada. Se for lesão corporal culposa, a ação penal será pública condicionada, com base no artigo 88 da Lei 9.099, que vai falar que o crime de lesão leve e culposa é de ação penal pública condicionada à representação. O Código Penal não fala que o crime de lesão corporal leve e culposa são de ação penal pública condicionada. Quem vai dizer é o artigo 88 da Lei 9.099. Você está mandando aplicar lá, e aqui estamos diante de lesão culposa, não a dolosa vai para o Código Penal, aqui a culposa, pública condicionada. Show? Atenção também ao artigo 301, que vai falar o quê? Ao condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito que resulte vítima, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro. Para brasileiro, Renato Brasileiro, esse artigo 301, ele é restrito aos artigos 302 e artigo 303 do CTB. Beleza? O homicídio e lesão. Tranquilo? E, obviamente, não se imporá prisão em flagrante. O que não impede prisão preventiva, né? Não impede por exemplo, o autor está coagindo testemunhas, mudou de endereço, não avisou, entre outras. Não impede prisão preventiva. Se na prova vier que é incabível qualquer tipo de prisão, está errado. O que não cabe é prisão em flagrante naquele momento. Agora, posterior, prisão preventiva, sem problema algum. Show? Artigo 302, que é o primeirão, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pena de detenção de 2 a 4 anos, suspensão ou proibição. O parágrafo 1º vai trazer uma causa de aumento de pena que, observem, também se aplica à lesão corporal, tá? Lá vai fazer menção. Então, tudo que eu falar aqui se aplica lá.
Então, aumenta-se de 1/3 a metade. C, não possuir permissão para dirigir. Carteira vencida, não se aplica, a gente vai ver isso. Cassada e suspensa, sim. Vou trazer o julgado. Segunda causa de aumento, praticá-lo em faixa de pedestre ou calçada. Terceiro, deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Já adianto que é diferente do artigo 304 do CTB. Beleza? Por quê? Aqui estou diante do homicídio doloso. A pessoa provocou o acidente e matou alguém. O mesmo para a lesão corporal. O condutor provoca o acidente culposamente, então ele vai responder por homicídio culposo ou lesão culposa com a causa de aumento se ele não prestar socorro. Agora, se alguém simplesmente participa do acidente sem ter culpa e não presta socorro, artigo 304. Então, 3 situações aqui que eu já vou repetir lá na frente. Provocou o acidente culposamente, não prestou socorro, 302 ou 303 com essa causa de aumento. Participou do acidente e não prestou socorro e não provocou culposamente o acidente, 304. Agora, uma terceira situação. O cidadão não sequer participa do acidente, está perto do acidente, vê o acidente, vê as pessoas totalmente machucadas, impossibilitadas de qualquer reação e não faz nada. Esse terceiro cidadão, que sequer participou do acidente, pratica omissão de socorro do artigo 135 do Código Penal. Show? Quarto, no exercício da profissão ou atividade. No exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Então, essas são as causas de aumento de pena para o homicídio. Algumas questões importantes aqui. Observação. Essas observações que eu vou fazer também servem para a lesão. Na culpa exclusiva da vítima, fato atípico. Culpa exclusiva da vítima. Você está andando numa estrada, o camarada vai e pula da passarela. Você não teve culpa alguma. Agora, cuidado, não há concorrência de culpas no CTB. Se você teve culpa e a vítima também, você vai responder. Não há compensação de culpas. Não há compensação de culpas. Beleza? Show de bola? Este crime não exige que seja praticado em via pública. Não exige que seja praticado em via pública. Porque quando o código exige que seja em via pública, ele vai colocar lá no seu tipo penal. Então, por exemplo, uma garagem de um condomínio, atropelou alguém, você pode responder pelo homicídio. Show? E aplica-se o perdão judicial. Do artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal. Beleza? Então, essas são as observações no tocante ao crime de homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. Beleza? Show de bola? Essas são as informações que eu vou levar também lá para a lesão corporal. Vou copiar o que eu escrevi aqui e vou levar para lá, para a gente não perder muito tempo também. Show? Culpa exclusiva da vítima, fato atípico, não há compensação de culpas, não se exige que seja praticado em via pública e aplica-se o perdão judicial, sem problema algum.
Parágrafo 3º, a qualificadora quando há influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Pena de 5 a 8 anos. Beleza? Cuidado. Modificado em 2017. Modificado em 2017. Obviamente, não há concurso de crimes com o artigo 306 do CTB, que é o crime de embriaguez ao volante. Você vai qualificar o crime por conta da embriaguez e vai incidir um novo crime, bis in idem. Então, homicídio com embriaguez, qualificadora não aplica 306 do CTB. Beleza? Show? Alguns julgados importantes aqui. A denúncia no caso de homicídio culposo deve apontar qual foi a conduta culposa e não simplesmente atropelou e matou. Claro que não. Estamos diante de um crime culposo, onde deve ser comprovado a inobservância de um dever objetivo de cuidado por parte do autor. O Ministério Público tem que comprovar isso, tanto na peça acusatória, mesmo que haja indícios, mas ao final, numa sentença, tem que provar. Não é simplesmente atropelou e matou. Eu tenho um amigo que teve um acidente, participou de um acidente de carro, ele num carro e um casal na moto. Acho que foi um piloto da moto, chegou a falecer. Comprovou-se que houve culpa exclusiva da vítima. E ele não estava embriagado, a vítima estava. Ele não tinha bebido nada. Sorte dele. Então, foi arquivado. Não basta participar do acidente. Tanto que nós temos o 302, parágrafo 1º, e o 304, para duas situações diferentes. Quem provoca e quem não provoca. Show? Outro julgado. Para concessão agora envolvendo o perdão judicial. Com base nas consequências psicológicas, exige-se um vínculo prévio entre autor e vítima. Perdão judicial não é provoquei o acidente, um amigo morreu, fiquei triste. Não é simplesmente isso, tá, galera? Tem que ter um vínculo de relacionamento tão forte que torne a pena desnecessária. Lembra do 121, parágrafo 5º? A dor que o autor sofre é tão grande, que ele sente é tão grande, que qualquer pena será desnecessária. É um exemplo que eu sempre dou da atriz Cristiane Torlone. Ela atropelou na garagem do seu prédio, salvo engano, o seu filho. Ela tinha 2 filhos gêmeos, matou um deles. Eu não consigo imaginar a dor que ela deve ter sentido na época. Meu filho tem 9 meses, agora que eu estou tendo essa noção do que é ser pai. Qualquer pena do Código Penal será uma bagatela diante da dor que com certeza ela sente até hoje por conta disso. E para isso que serve o perdão judicial. Não é para qualquer amigo, relacionamento, sob pena de banalizar o perdão judicial. E é isso que esse julgado trata, e mais um outro que eu vou trazer. Beleza? Olha, para que seja tão grave a consequência do crime ao agente. Beleza? Sob pena de banalizar. Outro julgado, perdão judicial deve ser aplicado com cautela. Com cautela. Beleza? Evitando, aqui a palavra que eu trouxe, evitando a banalização. É só para casos excepcionais. Um outro julgado interessante diz respeito ao concurso formal de crimes. O que aconteceu? Um cidadão bateu de carro, a noiva e um amigo morreram. Com relação à noiva, perdão judicial? Tudo bem. Amigo, não. Ah, mas ele está respondendo por homicídio culposo na direção de veículo automotor, 2 resultados, uma conduta, concurso formal. Se há o perdão judicial para uma das condutas no concurso formal, não necessariamente se estende ao outro. Responderá, portanto, por um único homicídio culposo, não o segundo, que ensejaria o concurso formal. Não necessariamente se estende. Beleza? É o que diz o julgado. Não necessariamente deverá abranger o outro. Beleza? Esses julgados, todos eles, a fonte é Dizer o Direito, que, na minha opinião, é o melhor site de jurisprudência que nós temos hoje aí.
Não se aplica o arrependimento posterior em homicídio culposo na direção de veículo automotor. Claro que não, por quê? Um dos requisitos do arrependimento posterior, lá do artigo 16 do Código Penal, é a reparação do dano. Como que você repara uma morte? Impossível. Por mais que você seja espírita e consiga um contato com a pessoa que já faleceu, não dá para reparar o dano. Beleza? Então, não se aplica arrependimento posterior, um julgado aí envolvendo o CTB de 2016. Show de bola? Fácil, tranquilo. O fato de o condutor estar com a CNH vencida, lembra que eu falei com vocês? Não se enquadra na causa de aumento do inciso 1º, parágrafo 1º do 302. Porém, CNH cassada e suspensa se amoldam na causa de aumento de pena. Se for uma CNH cassada ou suspensa, sim. Vencida, não. Beleza? Por quê? Porque vencida não houve qualquer punição. Pune-se de forma mais gravosa aquele que não possui CNH, ou seja, ele nunca participou do processo de qualificação do motorista que é feito pelo Detran. Ele nunca participou. Só que ele estava dirigindo e provocou uma morte. A pena tem que ser mais gravosa? Sim. Agora, vencida. Por que ele deixou vencer? Qualquer motivo financeiro, está desempregado, a pandemia. O camarada perdeu o emprego, não tem dinheiro para nada. Ele vai colocar comida em casa ou vai renovar a carteira, que a gente sabe que é caro? Então, o vencida não incorre em punição. Aquele que tem a CNH vencida não foi punido, simplesmente vencido. Agora, cassado e suspenso, sim, houve uma punição. O Detran expressamente disse a ele que ele não pode mais dirigir. Beleza? Diante de uma punição. Então, Renato Brasileiro entende que a cassada e a suspensa se amoldam, sim, nessa causa de aumento de pena. Beleza? Fácil, tranquilo. Só dar um confere aqui. Beleza. Próximo julgado, homicídio culposo cometido no exercício de atividade de transporte de passageiros. Qual que foi o caso aqui? Para a incidência da causa de aumento, lá do inciso 4º, é irrelevante que o agente esteja, no exato momento, transportando passageiros. É irrelevante que ele esteja transportando passageiros. Lembra, quando eu era moleque, em Além Paraíba, nascido e criado, Minhoca da Terra, lá de Além Paraíba, Zona da Mata de Minas Gerais, entre Leopoldina e Juiz de Fora, eu pegava ônibus para poder ir para o colégio, para qualquer lugar. Cidade pequena, 30 mil habitantes, tinha um ônibus lá horroroso, ruim para cacete, era o único que a gente tinha e demorava para chegar. De repente, vinha lá o ônibus de longe. Quando você vai esticar o braço, está escrito lá, garagem. Porra, era para ficar puto. Passava direto aquele ônibus vazio, indo para a garagem. Aquele motorista, indo para a garagem, atropela e mata alguém. Tem a causa de aumento? Tem. Por quê? É irrelevante que no momento do homicídio, ele esteja transportando passageiros. Por quê? Porque é um veículo de transporte de passageiros e a profissão daquele camarada é essa. Então não importa. Show? Lembrando aí do exemplo de Além Paraíba, vocês não vão esquecer. Além Paraíba, cidade top. Tenho saudades da minha terra natal. Agora, lesão corporal. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Pena de 6 meses a 2 anos. Interessante,
uma vez eu vi no Jô Soares a entrevista com um ex-presidente da OAB, esqueci o nome dele, o sobrenome é Durso, D''Urso, eu acho que é isso. Aí ele falou o seguinte: se você atropelar alguém e você perceber que a lesão foi leve, diga que você quis. Porque se você falar que você não quis, a pena é maior. E é. Lesão dolosa leve do Código Penal, 129. 3 meses a 1 ano, só conferir. 3 meses a 1 ano. Pena mínima de 3 meses, pena máxima de 1 ano. E se a lesão for culposa, se você falar que foi sem querer, a pena é de 6 meses a 2 anos. Olha que bizarro. Além do que, suspensão da proibição de se obter permissão. Se você falar que foi sem querer, é pior do que você falar que eu quis. Hoje eu acordei pensando, vou atropelar o Chiquinho Menezes. Chiquinho Menezes, assim que eu ver ele saindo de casa, meteu o carro nele. Você vai lá e plau, derrubou o Chiquinho. Lesão leve. Vai falar que você quis. Que bizarro, né? O Código Penal tem essas maluquices, com esses remendos de lei que vem depois, que uma revoga a outra, e o pessoal não tem a humildade de chamar um professor de penal. Vem cá. Essas comissões sempre tem, né? Claro que a comissão do novo Código Penal, tem lá vários professores participando, é óbvio. Agora, tem certas situações, tem que chamar o cara, amigo, vamos chamar uns professores aí, isso aqui está completamente incongruente. Ou, não, mas eu quero uma pena de 2 anos. Então, vão aumentar lá a lesão leve, também para a mesma. Ou então, 1 ano a 2 anos, a pena mínima ser maior, que seja. Fato é que, se falar que você não quis, foi sem querer, a consequência jurídica é maior. Aí vem o parágrafo 1º e traz lá 1/3 à metade, a mesma causa de aumento que eu falei com vocês. Então, não vou aqui repetir. Tudo que eu falei para aquelas causas de aumento se aplica aqui para lesão culposa também. Show? Parágrafo 2º. A pena privativa de liberdade de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo de outras, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada por influência de álcool ou outra substância psicoativa estou sublinhando bem esse E aqui, eu vou dizer por que depois, do crime resulta lesão corporal de natureza grave e gravíssima. Então, a qualificadora do homicídio é só pela embriaguez, até porque matar ou não é uma coisa só. Agora aqui não, nós temos 3 tipos de lesão no Código Penal: leve, grave e gravíssima. Não estou falando da seguida de morte, senão seria o homicídio aqui. Leve, grave e gravíssima. Se a consequência da lesão for grave ou gravíssima e estiver sob influência de álcool, é a qualificadora. Beleza? Agora, essa qualificadora, ela vai ocorrer, esses 2 requisitos para que haja a qualificadora, eles são alternativos ou cumulativos? Professor, a palavra e, vou até meter um lumicolor, quer ver? Você acabou de colocar aqui, é e, não é ou. Não é ou, é e. Parece muito óbvio, né? Mas, no livro do Renato Brasileiro, ele coloca como requisitos alternativos. Sinceramente, não sei porquê. Beleza? Sinceramente, não sei porquê. Vamos ver aqui. Para brasileiro, quem quiser, dá uma olhadinha lá. Na página 1215, eu costumo anotar as páginas de vez em quando, 1215, Renato Brasileiro vai falar que são requisitos, vou botar aqui, parágrafo 2º, para brasileiro, requisitos alternativos. Alternativos. Se acontecer um ou outro, basta que haja lesão grave ou gravíssima ou esteja embriagado. Beleza? Mas
Wilson Palermo e Cláudia Barros, tem um livro top também, que eu sempre indico aqui, né? O Wilson, delegado do Rio, já falei, né? E a Claudinha, foi minha professora, a Cláudia, na Emerge, quando eu fiz Emerge no Rio. Quem é do Rio de Janeiro conhece, a escola da magistratura, eu fiz 1 ano de curso lá, foi onde eu conheci a Claudinha, depois tive aula com ela em outros lugares. A Cláudia é top, adoro ela. E no livro dela, que é muito bom, com o Wilson, eles vão trazer, inclusive, eles colocam a letra E, em caixa alta. Eles colocam em caixa alta o E, mostrando que, para eles, requisitos cumulativos. Para Cláudia Barros e Palermo, requisitos cumulativos, diante da palavrinha, da letra E, né? A letra E, que está lá. Show de bola? Algumas observações, a mesma coisa que eu falei lá, quer ver? Ó? Deixa eu copiar e colar. Deixa eu copiar e colar para a gente não perder tempo. Vamos subir aqui. Deixa eu só copiar e colar. Perfeito. Pronto. Ó, aqui de cima, essas mesmas 4 observações eu trago aqui para a lesão culposa. Beleza? Só que na lesão, ó, eu copiei e colei e não consigo apagar. Aqui é 129, parágrafo 8º, que é o perdão judicial. Deixa eu só conferir aqui. O 129, que vai remeter ao 121, parágrafo 5º. Mas vamos colocar o artigo certo. Ó, 129, parágrafo 8º. Aplica-se à lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Então, parágrafo 8º do artigo 129. Aplica-se também o perdão judicial uma mãe que atropela o filho, por exemplo. Marido, dependendo ali, se provar que eles estão querendo separar, não entra não. Camarada, obviamente também, né, galera, se provar ali qualquer tipo de dolo, aí claro que sai, é para culposo, tá? Cuidado com isso, perdão judicial é para homicídio culposo, ou lesão culposa. Já vi questãozinha lá, sacaneando o aluno, colocando lesão dolosa, ou homicídio doloso. Não há perdão judicial. Senão, Suzana Richthofen, que matou os pais, né? Além de não ser punida, ia ganhar a herança. Fica fácil, né? É só culposa. Fala em Suzana Richthofen. Eu estava lá em São Paulo, tem um amigo meu, um grande amigo meu, foi meu padrinho de casamento, que mora em São Paulo. Toda vez que eu vou lá, eu fico na casa dele. Aí a gente andando na rua, ele falou, quer conhecer a casa? Eu falei, quero, passa-me em frente lá. Suzana Richthofen, falei, que merda. Mas é isso. Show, observações para a lesão corporal. Aí, galera, corroborando com o que eu disse aqui, ó, para brasileiro, os requisitos do parágrafo 2º são alternativos, e para Barros e Palermo, cumulativo. Olha esse julgado aqui, fonte também de Zero Direito, 2018. No crime de lesão leve na direção de veículo automotor, não permite a absorção do crime de embriaguez ao volante, ou seja, 1,5 para, já grifei aqui, responde pelos 2 crimes. Se na lesão leve você responde também para embriaguez, quer dizer que aqueles requisitos do 303, parágrafo 2º, são cumulativos. Porque para Renato Brasileiro, lesão leve mais embriaguez é qualificadora. Nesse julgado, não. Lesão leve mais embriaguez, concurso. No 303, caput e 306. Beleza? Show de bola? Maravilha! E para fechar aqui, ó, dirigir sem habilitação é absorvido pela lesão culposa na direção de veículo automotor. Mais um julgado para vocês aí. Também a fonte aqui é de Zero Direito, tá?
Esqueci de botar. Só para fins de direitos autorais, né? De forma alguma querendo aqui plagiar o trabalho excelente que o Dizer o Direito faz, não ganho nada com isso, nem conheço o Márcio Cavalcante, que é o idealizador, mas assim, na minha opinião, não tem site melhor. Eu pago aquele buscador para preparar a aula, para poder estudar, né? É ótimo, vale a pena.